Boa noite, resumo semanal do Tânia, capítulo 40. Estamos no capítulo 9 do Gueto Teshuvah, Epístola do Teshuvah. Então, o que foi explicado até agora, além da forma técnica de Teshuvah, com jejuns, com tzedakah, com arrependimento, fala de um estado de espírito onde Hashem volta a te querer, onde o teu serviço volta a ser querido perante Deus, que isso, o principal dele é o nível de estar afastado do pecado, que as influências internas são movidas porque o coração, o espírito de impureza está sendo rompido, o coração rompido, o espírito de impureza que enaltece o prazer, a revolta, o individualismo, mais do que o valor de servir a Deus. Então esse espírito é rompido. Isso é Teshuvah inferior. E Teshuvah superior é seguir a vida depois, servir a Deus com alegria e perseverar nisso. Então agora vamos voltar a falar um pouco mais sobre a Teshuvah superior, ou a diferença entre elas. Capítulo 9. Então a explicação da questão da Teshuvah superior, que é estudar a Torá, ocupar-se com o serviço a Deus, com alegria, com temor, com amor, com temor, depois de largar o pecado, mudar de vida. Então a vida que é alterada depois, isso mostra que a Teshuvah não só largar o pecado, mas é aderir a outro nível de vida. Isso é a Teshuvah superior. E isso tem a ver com a outra letra rei do tetragrama. O Teshuvah inferior, que é romper o mal, é o último rei do tetragrama que pode ser reparado e resolvido por lugar. E a energia utilizada só daqui por diante deixa de ser desviada e volta a servir a Deus. E o serviço de fato já vai elevar também a primeira letra da rei do tetragrama. Vamos ler aqui, capítulo 9. A questão do assunto diz em alguns lugares que o grau de biná, ou seja, entendimento detalhado, dele vem a Teshuvah superior. Ele é comparado como uma mãe que cuida dos filhos, pois a meditação detalhada no amor a Deus, que nos dá vida, gera um amor mais intenso, gera um amor renovado, além do amor natural que temos a Deus, vai gerar um amor renovado, um fervor novo no fato do Eterno ser nossa vida verdadeira. E também vai sustentar temor, sentimentos de dívida, de vergonha, ou até medo de faltar com a nossa vida verdadeira. Então esse entendimento novo, que muda a nossa visão de vida, visão da realidade, sustenta novas virtudes, novos valores, novos amores e temores de Deus. Então ela é a mãe que cuida dos filhos, ou seja, o entendimento que cuida das emoções que dela derivam, que são seus filhos. E isso a diferença entre Teshuvah inferior, que é largar o mal, cuidar a lei, mesmo que está com vontade de praticar o mal, mas está se segurando e se contendo, largar o mal é só o fato, é só de fato não pecar. Então isso está indicado quando fala no Shema Israel. Depois temos os versículos Ve'ahavta Hashem Elokecha, amarás o Eterno teu Deus. Tem lá 3 níveis de amor: Bechol levavcha, com todo o teu coração; Bechol nafshecha, com toda a tua alma; Bechol modecha, com todo o teu muito, com todo o teu poder. Então tem várias formas de explicar qual é a diferença entre esses 3 níveis de amor. Tentando falar na linguagem da Hassidut, Bechol levavcha seria convencer os dois lados do coração, o lado que serve a Deus e o lado que é animalesco, vão servir a Deus juntos. Mas o animal tem inclinações animalescas, não deixa de ser animal, continua tendo 2 corações, um para a matéria e um para o sagrado, mas tu serve a Deus como matéria porque você adestra, você obriga o animal a servir. Então esse é o grau de largar o mal, de fato. Mas os valores ainda podem ser valores animalescos, e você só controla eles à força. O grau de amor superior, de Teshuvah superior, já é Bechol nafshecha, com toda a tua alma, que quer dizer que não é só a força da ação que está evitando o pecado, mas todos os componentes da tua alma, do teu sentimento, da tua vida,
estão envolvidos na Teshuvah. A Teshuvah arrastou todo o teu ser. O que tem incluso na tua alma? O amor a Deus, comparado com beijo, que é uma forma de conexão de espíritos. O intelecto foca em pensar sobre Deus, quanto mais e levar a sentir sobre Deus, reagir tudo no espectro que Deus está fazendo, reagir para a realidade como fatos divinos, fatos que vêm do divino e não coisas de criaturas, e pensar sobre das coisas numa realidade onde Deus está constantemente presente, insignificante, influente, e falar assim e praticar assim, para tudo estar focado e grudado em Hashem. Essa Teshuvah superior é levar uma vida judaica de verdade, onde não se perde o foco para coisas alheias ao serviço a Deus. E a pessoa busca alinhar seu comportamento. Sim, com Hashem é misericordioso, ele deseja a vida das criaturas. Eu vou querer ter filhos, eu vou querer ajudar os outros a viver. Assim como ele sustenta e nutre, eu vou querer sustentar e nutrir aqueles que precisam. Assim como o Eterno, se tem algum envolvimento na criação que seja intelectual, que seja a definição de detalhes da criação, da natureza, vou procurar isso aqui na Torá. Vou procurar a vontade do Criador que criou o mundo de acordo com ela. Quer dizer, qual foi a vontade primária, a vontade original da criação, qual foi? A Torá descreve. O que o Eterno quer da gente. E a boca tem que decorar as leis verbalmente, usar a boca para o serviço a Deus, a ação, dar tzedakah para nutrir os pobres, os necessitados. E isso é comparado com o estágio que a pessoa está querendo beijar Hashem. Ou seja, está querendo, Hashem não tem corpo, mas união do espírito, espíritos conectados, que tem uma união, uma aderência muito intensa com Hashem. Então é a Teshuvah superior, que toda a tua vida acaba sendo levada para dentro do relacionamento amoroso com Hashem. Você tem prazer nisso. Não é mais, você é isso agora. Você não é mais um corpo animal que quer ter experiências agradáveis para si, e algumas experiências psicóticas agradáveis, psicológicas ou sociais, conhecimento dos outros. Agora você está lidando com Deus, Ele é o principal. E isso afeta todos os aspectos da vida. Esse é o Teshuvah superior. Inclusive, no reparo de alguns pecados, se você usou um órgão, e podia dizer até um local também, né? Se num local você fez o pecado, seria bom você reparar o local. O ambiente está te criticando, tente fazer com o ambiente, ou os órgãos que você usou, os instrumentos que você usou, se são coisas viáveis de usar para a santidade, tem que reusar as coisas para a santidade, para resgatá-las de volta, para reparar e levar elas. Então aqui ele fala, por exemplo, já que quem tirou sêmen em vão, ou outros relacionamentos proibidos que envolvem o aparelho genital, aquilo afeta a energia do cérebro, de onde parte o sêmen. Então aquele cérebro físico foi mal utilizado no serviço, deixou de ser utilizado para coisas necessárias e foi utilizado para um pecado. O reparo é estudar a Torá, que também se estuda com o cérebro. E sobre isso está escrito no livro que o profeta Elias revelou para o sábio do Talmud, Rabbi Hanan, o livro chamado Tana Deve Eliyahu. A pessoa fez um pecado, foi condenada à morte perante Deus. O que ele pode fazer para viver? Se ele estava acostumado a estudar uma página que dobre, estude 2 páginas por dia, costumava decorar, estudar de cor algum trecho que faça o dobro, que aí ele rompeu a corda que conecta ele com Hashem. Falamos alguns exemplos de conexão com Hashem. Falamos em ar translúcido, que pode ser nublado, remover a nuvem. Pode ser uma corda, que pode ser presa em outros lugares e no lugar certo. E pode ser o espírito de vida, um alento, sopro, que não pode ter obstrução. Aqui eu vou usar o exemplo da corda que rompeu,
falamos que temos na alma 613 cordões ou fibras que prefazem a corda maior, a vida. Quem rompeu uma fibra tem que fazer um nó. E no lugar do nó, a corda está mais grossa, redobrada até quadruplicada na grossura. E assim é na corda com Hashem, que aquilo que se peca, tem que tentar usar aqueles instrumentos para o bem dentro do possível. A pessoa não pode se colocar em tentações. Mas os órgãos dele tem que usar para o bem. Uma coisa paralela, que usa aquele órgão para o bem. Eu digo de sentimento meu, talvez o local também. Se o ambiente não te viu pecando, depois de tua vida, as paredes vão gritar, essa pessoa pecou na nossa presença. Então faça alguma coisa boa também ali, se tiver possibilidade. Agora não vai se colocar no lugar ruim, eu estou falando que na casa da pessoa, onde ele já está de qualquer jeito. Isso aqui é só um sentimento meu, porque ele fala de usar os órgãos do corpo mesmo. O que foi mal utilizado, tem que reutilizar pelo bem. E Torá, boas ações, já se dá cá, consegue reparar mesmo pecados que parecem não ter jeito. Esse foi o capítulo 9, agora o capítulo 10. Eis que essa chuva superior, onde você está, um relacionamento amoroso, beijando a Deus toda hora, através do teu estudo e da tua generosidade, faz bondades com os demais. Isso é uma forma de invocar para Hashem te beijar de volta e te abraçar de volta. Então, o serviço a Deus com fala e com pensamento, que é estudo de Torá, que esteja sendo feito como um gesto para Hashem, provoca para Hashem te dar um retorno do mesmo tipo. Generosidade, que é usar os órgãos da ação, você trabalha e pega o dinheiro e ajuda os pobres, ou outra forma de ajudar quem precisa, você usar os demais órgãos do corpo, está no exemplo do abraço. Quer dizer, o uso do pensamento da fala está no exemplo do beijo, que sai pela boca, e as boas ações estão no exemplo do abraço. E Hashem vai te retribuir com aquilo que você fizer de uma forma similar. Agora sim, não adianta você atropelar a ordem. Para chegar no chuva superior de verdade, tem que se arrancar dos pecados primeiro. Não vai dar para chegar para o amor de toda a tua alma antes de fazer todo o seu coração. Não, do ordem lá do Ve'avta, do Amarás. Com todo o coração, arrancar o animal, adestrar o animal, controlar ele para ele não mais ser um animal livre, animal de trabalho agora, para fazer o que tem que fazer. E depois dá para entregar a tua alma a nível humano, que é teu pensamento, tua fala, tua ação, teus sentimentos, teu todo, tua autodefinição, para servos de Deus. Então, primeiramente tem que cumprir as leis. E a fase inicial talvez seja um tempo assim que tem mais que é mais difícil se acostumar em praticar as leis e não transgredir. É o tempo de adaptação, vamos dizer assim, onde a matéria, o corpo, a impureza resistem mais. Mas depois de superar isso aqui, ou seja, se acostumar um pouco mais, tem que aprofundar o relacionamento com Hashem. E depois você está livre de pecados, assim, na prática, no vício, está livre de vícios, ou daqueles que você... É o momento de você aprimorar isso e não deixar ficar parado. Tem um exemplo que dizem, o Hassid dizia o exemplo da bicicleta, até fizeram uma música sobre isso, que o Hassid anda de bicicleta e medita na vida, que se está sendo fácil pedalar, sinal que a rua está descendo. Se está difícil, é porque ela está subindo. E se ele ficar parado, ele vai cair para os lados, porque a bicicleta é feita para andar. Certo? Então, isso aqui no exemplo da vida também. Não adianta você se arrancar do mal e ficar estacionado ali. Se você não vai se afastar mais do mal e se aproximar mais do bem, vão vir tentações novas. Quem disse que você vai estar preparado para elas? Então a ideia é, que no futebol também, afasta a bola ao máximo no campo do inimigo, lá para o fundo, que vai ficar mais difícil ele fazer um gol contra ti. E você vai estar mais próximo do gol onde você tem que marcar o gol. Então tem que manter as duas etapas por ordem.
E também na reza diária tem em micro. Isso tem no macro, de todos os pecados, e tem no micro, de uma coisa que você ataca. Que naquela coisa você tem que manter as conquistas e aprimorá-las. E também na reza diária temos isso. Que temos a parte de louvores inicial da reza, que seria a submissão inicial, primeira coisa de forma geral, assumo que Deus é rei, eu vou fazer o que Ele manda. Depois começa a detalhar como Ele cria cada criatura e como a vida vem só dele, e como o nosso animal não se difere dos animais que precisam de pasto e até que suprem a necessidade. O quanto vulneráveis somos, tem louvores a Deus que de lá se extrai o qual vulneráveis nós somos e o qual dependente nós somos de Deus. Consequentemente, o animal também tem que ser grato para Hashem e derivado disso que vai ser obediente para Hashem também. Então isso aqui você vai explicar para a tua alma animal. Isso quer dizer, são os louvores, salmos de louvores para Hashem, que tem que ser levado de uma forma que até o animal entenda que Hashem é nosso pai, a nossa origem, a nossa vida, e gerar tipo de amor e de gratidão para Hashem, que até um animal entende, até uma criança, até uma pessoa afastada de espiritualidade possa entender. Depois, na Berachá de Shema, aí se aprimora, já é aprimoração, vai aprimorar mais isso, para ter um amor para Hashem, que envolve todos os teus poderes. Por isso que lá fala Bechol Levavcha, todo o teu coração, e depois já inclui toda a tua alma, já inclui lá um amor maior. E todo o teu poder é realmente o mais alto nível, que não está falando sobre ele. Mas em algum lugar fala nem que ele vai tirar a tua vida, ou com todo o teu dinheiro, ou todas as tuas conquistas, quer dizer, ou por mais que ele te castiga, você vai levar isso aqui como um favor que ele te faz, porque sabe que ele quer o teu bem. Então isso aqui seria com todo o teu poder. São um alto nível de entregar esse para Hashem. Toda a tua alma entregar esse em tempos na rotina e procurar fazer o Eterno Hashem ser presente em todas as forças da tua alma, em todos os momentos de percepção e reação. E com todo o teu poder, isso implica estar num nível tão aprofundado, tão enregado em ti, que nada pode remover a tua conexão amorosa com Hashem. Fecha parênteses sobre com todo o teu poder. E deriva então da questão de toda a tua alma, a continuação lá do Ve'avta. Já que você ama Hashem com toda a tua alma, então essas coisas vão ficar sobre a tua boca, vão ficar fixas no teu coração, e você falarás neles. Que é a palavra de Hashem, que é a Torá, que é a verdade da criação, a verdadeira realidade para a qual fomos criados, esteja sempre na tua boca, o que envolve também teu pensamento. Não deixar, como falamos na outra aula, não desperdiçar tempo, que pode ser envolvido nisso. Então, é um tipo de um extremismo, mas é um extremismo de quem sabe que a única coisa que realmente é eterna, absoluta e válida é a conexão com o Criador. O resto é passageiro, não é digno de ser o foco da vida. E essas palavras de verdade tem que estar repercutindo na gente o tempo todo. E da mesma forma, quando fala o Shema e amarás o teu Deus, assumir e cumprir todas as leis. Quando fazemos uma mitzvah, um mandamento, temos a verachá, a oração. Asher, que deixaram mitzvotav, aquele que nos santificou com suas mitzvot, suas ordens. Que deixaram, tem também a palavra de kiddushin, de casamento, de consagração, quer dizer, que nos consagrou com suas leis. Que nem a consagração de uma esposa. O que é consagração? É isolar e separar as pessoas que o servem das amarras do mundo, porque Hashem, sua santidade exposta, tem níveis que não penetram na consciência do mundo. E Hashem nos isola do mundo com suas amarras, com suas limitações, e nos permite estar chegados e ligados a graus de divindade que não estão na rotina mundana. Da mesma forma, depois da oração de Amidah, com a construção da oração, a gente fala: a ti Hashem, eu vou erguer minha alma. Quer dizer, Hashem,
Eu estou procurando grudar em ti a minha alma. Se precisa se erguer daqui, eu quero me erguer do meu nível e ser digno de se grudar em ti. Tudo isso deriva do passo a passo da meditação. Primeiramente a gente medita como Hashem cria e nutre tudo. Tudo é vulnerável, altamente dependente dele. Depois, isso aqui é que é a nossa vida, ele é a fonte da vida constante. Depois meditamos que ele é como nosso pai e que a força criativa dele fez os anjos, que são a cadeia criativa que deriva, que acaba fazendo a nosso ser. Então, de várias formas meditamos como tudo que temos provém dele. Depois em Kriyat Shema a gente pensa, já medita como ele é onipresente e cuida de cada detalhe. E isso é uma grande humildade, um favor que ele faz, porque para ele não é grandeza ser rei. Como já falamos em outro momento, para o cidadão é uma honra ser rei. Para Hashem ser rei é uma decaída, uma humildade de administrar seres limitados como nós. E o auge da Tefilá está no grau de Teshuvah Elá, de Teshuvah superior, que é aquela promessa, aquele juramento de se conectar a Hashem o dia todo e procurar servir Ele com tudo que temos e que podemos fazer. Então, para isso, o início dela começa com Teshuvah inferior. E a base da oração é que antes de rezar tem que pensar um pouco. Os sábios antigos ficavam 1 hora pensando: quem sou eu e quem é meu Criador? Chegar para a oração com seriedade e também já com Teshuvah. No caso aqui, o preparo, a Teshuvah descrito aqui seria a noite anterior. Quer dizer, a oração matutinal vai ser preparada na noite anterior, onde você vai isolar teus erros, teus pecados, e procurar se arrepender, e partir o coração, o espírito de revolta, o espírito de orgulho banal, infantil, que nós torna contra o nosso Criador. Isso fazemos de noite para não afetar o serviço do dia seguinte. No dia seguinte começamos já a servir pelo ativo. Procuramos só explorar, conhecer a Deus mais de perto, e com essa nova realidade reagir com emoções benignas, comprometedoras, que prevaleçam pelo resto do dia, no mínimo. Então o auge disso, o prevalecer para o dia todo, é Teshuvah superior. Esse é o servo dedicado de Deus. E isso começa com romper os laços com a sua autodefinição individualista e separada de Deus. E esse rompimento é na Teshuvah do Shema noturno, ou no Tikkun Chatzot, na era antiga. Isso eu quero falar aqui. Em nossa geração, inclusive, vai ser difícil você virar de coração partido o que leva um pouco de peso para a alegria em um momento. Antigamente tinha pessoas com concentração tão aguçada, eles conseguiam ficar sérios quando precisava, ficar arrependidos de verdade quando precisava e se tinha autocontrole para se alegrar depois. Mas nós temos uma tentação de depressiva, então é melhor dormirmos um pouco no meio para não ser afetados pelo lado pesado da Teshuvah. E quem não consegue fazer toda noite, pelo menos uma noite por semana, o ideal é a noite anterior do Shabat, quer dizer, tem quinta para sexta. O dia do Shabat é uma Teshuvah semanal, e as palavras Teshuvah são da mesma raiz de Shabat, Shin, Bet e Taf. Na Shabat é as letras de Tashev Enosh, retorne o homem fragilizado para Hashem. E em Shabat existe um retorno natural. Existe, por exemplo, Teshuvah não é só de pecado. Mesmo Tzadikim tem uma Teshuvah no sentido de querer estar mais perto de Hashem do que eles estão por natureza. E os mundos todos têm uma distância de Hashem. E a alma que vem no corpo físico, ela decaiu muito do grau natural, da forma natural de uma alma ser perante Hashem sem corpo. E no Shabat tem um alívio. Acontece Aliyat Olamot, os mundos têm uma ascensão. Quer dizer, uma parte das limitações da percepção, da conexão, da proximidade de Hashem são removidas, e no Shabat, cada criatura do seu ponto, desde que não haja contra o Shabat, ela consegue se aproximar a Hashem mais do que dia de semana. Por isso que o Shabat é o dia melhor para rezar, com concentração, e combater o mal,
e reconhecer a Hashem como algo fato de perto, e se entregar, todas essas decisões no Shabbat são muito mais fáceis. E o ideal é se preparar para o Shabbat, antes do Shabbat. E o tempo apropriado na noite da quinta para sexta. Que lá tem que romper o coração a nível semanal, que não consegue diariamente, que realmente é muito difícil todo dia te dedicar para uma reza com concentração verdadeira. Exige muita perseverança e força de vontade, mas uma vez por semana já é mais viável. Dedicar o Shabbat para a reza e a noite anterior, na quinta para sexta, para a parte mais pesada de Teshuvah e limpeza semanal. Então aqui foi o capítulo 10. Capítulo 11. Resultado, tem que manter no coração um ponto de rompimento da infantilidade, do individualismo constante, quer dizer, uma submissão. E submissão é um sentimento similar a temor a Deus, que é das coisas desconfortáveis para o ego. Não é um prazer inicialmente. Pode ser um alívio sentir que eu estou temente a Deus e graças a Deus estou no autocontrole. Tudo bem, até dá um prazer para quem se identificou totalmente com o serviço a Deus. Mas alegria e submissão são duas coisas. Com submissão uma coisa, a pessoa se contrai de alguma forma na obediência, e a alegria ela se expande, ela está está desabrochando ali, né? Submissão vai abrochar e a alegria é desabrochar o seu ser. E para servir a Deus tem que ter os dois lados, submissão e alegria. E isso foi explicado já no Likutei Amarim, no capítulo 34, lá para trás, no nosso estudo de Tânia, que o Zohar diz que temos que estar com alegria no serviço a Deus por um lado e choro por outro lado. E lá explicamos que o corpo, o seu lado mantém-se desgostoso para o servo de Deus, com as inclinações corporais limitadas e a decaída da alma, mas a oportunidade da alma aqui de servir a Deus com mandamentos, com livre-arbítrio, que só aqui na terra ele pode ter, isso nos alegra. Então temos que manter o lado, o desconforto da alma, se identificar com o desconforto dela e com a alegria dela simultaneamente. Então qual é a somatória dos sentimentos que tem que ter no fim das contas? Submissão, que gera um certo desgosto das partes menos submissas que tem no mundo e na vida, no corpo e no ser. Alegria, porque estamos com uma grande oportunidade única no universo, que só nós podemos aproveitar. Fé e confiança que Hashem perdoa todo o passado e é só olhar para frente. E não tem nenhuma dúvida nisso, quer dizer, duvidar se Hashem aceitou minha teshuvah é problema. Às vezes, se o coração está duro, foi explicado no capítulo 29, lá, 30, o coração que não consegue sentir amor e temor a Deus, não consegue sentir uma comoção, então ele pode suspeitar, talvez, que a teshuvah de hoje tem que ser aprimorada. Mas a teshuvah básica foi feita e está resolvida. Quer dizer, não adianta sustentar que eu sou um pecador se eu já fiz teshuvah. Não sou mais. Já não sou mais o mesmo. Não sou mais a mesma pessoa. E Hashem, por regra, aceita as teshuvot. E acabou. Principalmente se já foi testado e superei a tentação. Então, somando aqui, submissão e alegria e fé que aquilo que já foi conquistado, ele é algo real. Não deixar as dúvidas penetrar no coração. Às vezes tem dúvidas que são uma tentação do mal. Ele te deixa incerto, deixa inseguro no teu caminho, inseguro nas suas conquistas. É mal. Não tem insegurança. Nesse ponto aqui, Hashem é certo. Aceita o teshuvah, com certeza. E uma prova disso é que na Amidah nós fazemos uma brachá para Hashem, perdoe nossos pecados, e fazemos um fechamento lá, Baruch atah Hashem, bendito seja Hashem que perdoa os pecados. É proibido fazer Baruch atah Hashem em vão. Você vai comer um alimento, tem que estar na tua frente, não pode fazer a bênção do alimento sem ele estar lá. É falar o nome de Deus em vão. E na Amidah nós falamos o nome de Deus sobre o fato de ele ter nos perdoado. Como assim? Será que ele certamente nos perdoa? Sim. A prova que ele certamente nos perdoa é que
quando pedimos desculpa a Deus, bendito eu estou achando que nos perdoa, é porque de fato Ele perdoa. É impossível Ele não perdoar. Pelo menos alguma fórmula de perdão existe ali. Se não abrahá, essa oração não poderia ser feita. E por isso também está na lei. Hashem deu a Torá para a gente, Ele também cumpre as leis. E lá diz que quem pede perdão para o outro não pode ser cruel de não pedir perdoar. A não ser que o outro te expulsa, vai te machucar mais ainda. No mínimo, você pediu 3 vezes e não perdoou, talvez esteja isento de pedir mais perdão. Na época de rei Davi, tinha uma parte do povo judeu, um grupo de convertidos, que mantiveram um rancor contra Shaul, o rei Shaul, que matou parte deles, e pediram que eles perdoassem depois da pessoa do Shaul ser morto já. Não sei se foi depois, mas a princípio sim. Então Davi pediu que eles perdoassem o passado de Shaul e eles não queriam perdoar. E Davi falou: vocês são cruéis, a pessoa se arrepende ou não está mais viva e vocês poderiam melhorar a situação daquela alma. Quer dizer, assumam a melhorar o todo com esse perdão, não queriam perdoar. Então Davi disse: vocês são cruéis, então decretou que não se casassem com eles, que queremos manter o povo judeu pessoas piedosas, que sabem perdoar. Então, se Hashem quer que nós judeus perdoássemos uns aos outros, mesmo sobre coisas severas, reconhecêssemos o perdão, o arrependimento do outro e saberemos perdoar. Quanto mais Hashem, que é infinitamente, tudo nele é elevado ao infinito, vai cumprir a lei que ele mesmo instalou e vai perdoar também. Inclusive, nós elogiamos Hashem que ele é um perdoador múltiplo, que uma pessoa dificilmente vai perdoar quem repete várias vezes o mesmo crime contra ele. Agora, Hashem, que é perdoador infinito, por mais que a pessoa repita o pecado várias vezes, inclusive pode pecar e pedir perdão, e pecar e pedir perdão, Hashem vai perdoar sempre. Ele tem o poder de perdoar infinitamente, muito mais que um ser humano. A sua misericórdia não tem fim. E para ele, número e vezes, quantas vezes isso não conta. Para nós, seres limitados, o número de vezes conta. Para Hashem, não. Ele compara o grande com o pequeno, crime repetido ou não. Por isso, cada ano a gente pede perdão de novo sobre coisas às vezes similares. Na reza sempre são as mesmas pedidas. A reza é fixa. E Hashem perdoa cada ano, a gente pede cada ano perdão das mesmas coisas, Hashem perdoa novamente. Todo ano e todo dia também. 3 vezes por dia a gente fala: perdoe-nos, bendito estou Hashem que perdoa muito. E na época, essa reza aqui vem substituindo as oferendas, que as oferendas do templo também tinham a função de expiar os pecados. Que a oferenda matinal expiava os pecados feitos na noite anterior, e a oferenda vespertina da tarde, ela fazia perdoar os pecados entre a primeira oferenda e ela. Quer dizer, por período, né? Cada oferenda expiava os pecados que estavam pendentes do último período, desde a última oferenda. E todo dia tinha 2 oferendas, expiando os pecados do dia. Não completava a limpeza, como explicamos no início, mas começava, ajudava. Digamos que o judeu já fez teshuvá. Agora as oferendas do templo já agilizavam a teshuvá dele muito. Os pecados dele quase não ficavam acumulados, era só fazer teshuvá no coração, de verdade, e a oferenda já acontecia, já limpava, já fazia ele ser querido, e o serviço dele a Deus era muito mais proveitoso. Quando a Hashem te deixa longe, você também não consegue se aproximar tão facilmente, tem barreiras para você quebrar. E com esse serviço do templo, aquilo era aprimorado. Hoje, para substituir, tem que rezar com kavaná, para substituir a oferenda. Então, hoje em dia, se a pessoa fizer teshuvá no dia e em alguma oração depois pedir perdão, será perdoado imediatamente para início de teshuvá. Mas aí pergunta aqui, mas tem um lugar que diz que a pessoa não deveria pecar planejando pedir perdão. Você não pode. Então, se Deus perdoa infinitamente, a pessoa pode ser tão ingrata que vai se planejar e falar assim: eu quero aproveitar o mundo e depois Deus vai me perdoar. Fiquem com isso, eu vou pecar porque eu quero aproveitar agora, e depois Deus vai me perdoar.
eu vou pecar agora e depois eu vou fazer teshuvá. E o Talmud fala que esse aqui, a teshuvá dele não serve. Então será que nós, quando pedimos diariamente perdão, não é um tipo de planejamento ingrato? Fala o Alter, não. Se a pessoa realmente pode se controlar do pecado, e só por causa que Deus é perdoador ele peca, aí ele está cortando um galho em cima do qual ele está se apoiando. Se você usa a bondade de Deus para pecar, aí não serve a teshuvá. Essa bondade não vai funcionar para ti, porque você inverteu ela, que nem desviar a energia para o mal. Hashem te deu vida, você vive para o mal em vez de viver para o bem. Hashem é perdoador, então você usa isso para pecar em vez de se aproximar mais a ele. Então ele não vai ser perdoador contigo. Mas a pessoa que, quando peca por causa da tentação, ele não pensa em Deus naquela hora, ele esquece de Deus. Entra no espírito de tolice e ele pensa só na matéria, ele nem pensa em Hashem naquela hora. Aquele lá, se depois ele diz, peraí, mas eu pequei, que pena, eu deveria ter pensado em Hashem, como é que eu me esqueci que eu sou judeu? Esse vai ser perdoado, porque ele não contou com o perdão para pecar. Ele estava numa escuridão que ele não percebia nada naquela hora. Então, esse tipo de pecado, não tão proposital, claro que não impede repetir a teshuvá várias vezes. A única coisa então aqui já tem incluído um componente de que a pessoa não pode ser ingrata com a misericórdia de Deus. Aí ele vai estar tirando de si o de mérito, a moral de pedir essa misericórdia. E mais diz o Rebbe, por nós rezarmos todo dia pedindo perdão, então muita gente pede perdão já antes de pecar. E junto com essa perdão, a gente pede numa outra parte da oração, faça-nos fazer teshuvá completa contigo, para não retornarmos a pecar. Quer dizer, pedimos a Deus várias facetas de pedidos sobre melhoria espiritual. Então falamos para Hashem assim, Hashem me ajuda a fazer teshuvá de verdade, eu não quero mais pecar. E aquilo que eu já fiz me perdoa o passado. E se depois tropecei de novo, aí de fato você termina a reza e caso que você tenha uma situação de tentação que você não superou, você já pediu para Hashem te ajudar, já mostrou a tua sinceridade previamente. Não dá para dizer que você contou com pecado. Quer dizer, você se salva dessa ingratidão se você rezar com um pouco de kavaná, então essa ingratidão não é para ti. Depois do Yom Kippur, normalmente a gente pede, também hoje falamos isso na oração antes do sono, para alguns sidurim, também antes do sono, mas principalmente no Yom Kippur a gente pede, que seja a tua vontade, Hashem, que não pecarei mais. Então esses momentos antes de entrar em qualquer tentação, a gente já pede para Hashem não nos trazer tentações. Então isso abre a abertura de que se sim veio a tentação, nós temos uma moral de pedir misericórdia também. Eu te pedi para não me trazer tentação, para não pecar mais, e você me deixou chegar numa situação que você sabe minhas forças e minhas fraquezas, e eu estava perto de pecar e acabei caindo. Então pelo menos tenha misericórdia depois de mim. Você quis me dar a oportunidade de fazer uma coisa boa com o livre-arbítrio, uma superação, mas não funcionou. Agora pelo menos me dê mais chances. Então esse não é o ingrato calculista que vai pecando friamente só porque Deus vai perdoar. Então, é um caso muito pontual de um revoltado desse, de um ingrato desse, que não merece o arrependimento, a teshuvá, o perdão. Mas a maioria das pessoas que rezam com um pouco de kavaná, no Yom Kippur e durante o ano, então já pede previamente, e pede toda hora desculpa, e já demonstra um arrependimento constante, uma vontade constante de melhorar. Então não dá para chamar essas pessoas, a gente não vai chamar essas pessoas de ingratas, calculistas, interesseiras. E por isso o perdão é imediato, quando eles pedem. Quando eles sentem um ponto de arrependimento, já começa uma tendência de teshuvá nova. Agora, pergunta ao Rebbe, como é que eu vou manter então agora a questão que o rei Davi diz, que o pecado tem que ser lembrado sempre? Fala o Rebbe, não se trata de lembrar o pecado no sentido de sentir culpa, ou peso, e não estar feliz por servir a Deus. Não é isso. Tanto é que no próprio Salmo diz, o rei Davi pede para Hashem, eu sempre vou lembrar o pecado. E eu te peço me deixar bem feliz no teu serviço. Você vê que ele não está pecando de forma alguma, está mal-humorado. Pelo contrário, quer servir a Deus com alegria. E toda a vida tem que levar a teshuvá, aprimorando ela cada vez mais, se entregando mais a Deus, servindo a Ele com todo o nosso poder, em todos os aspectos.
e com alegria, pelo mérito, fazer coisas boas e saber que é o mérito de estar ali fazendo isso. Então, como é que vai ser a manutenção da memória do pecado, que é uma coisa desgostosa? Então, a questão é lembrar que aquilo lá está longe de mim. Aquilo vai te deixar... sabendo que a pessoa tem que lembrar que ela é vulnerável. Graças a Deus que eu estou numa tendência de chuva avançada e estou cada vez mais longe do pecado, mas eu estava lá. Não posso esquecer que eu sou vulnerável. Eu tenho que continuar pedindo para Hashem todo dia que não me leve à tentação, porque eu sou vulnerável. Então tem que ter, essa aqui são a mistura das sensações e das memórias que tem que ter. Tem que estar feliz pelo mérito, pelas conquistas, mas tem que reconhecer que teve grande mão de Hashem nisso aí. E nós, por nós mesmos, somos altamente vulneráveis, passíveis a quase qualquer pecado e degradação. Só Hashem que nos salva e nos ajuda. E temos que estar felizes que Ele faz isso de fato. Agora, essa memória da vulnerabilidade e do pecado passado vai te ajudar, se Hashem te tentar com algum momento desagradável na vida, um sofrimento. Lembrar que isso pode ser um sofrimento de educação, sofrimento com finalidades benignas. Isso ajuda também a não se irritar. Se a Hashem manda pessoas a ofender, capaz de que essas ofensas são em vez de sofrimentos piores. E um dos sinais de quem ama a Deus, que pessoas tentam ofendê-lo e ele não se ofende, pessoa que é rebaixada e ele não retruca, porque ele sente que Hashem ama ele, se Hashem mandou aquela pessoa falar aquilo para mim. Então ele não enxerga mais a criatura como algo independente de Hashem. Se alguém chegou e me agrediu, Hashem mandou ele estar ali me agredindo. E alguma vantagem tem nisso. E vai lá saber de que sujeira isso me limpa. E todo aquele que muda a sua natureza, não sei, pela conexão com Hashem, a sua natureza se altera. Então também Hashem, que nem aquela pessoa apagou a sua natureza, Hashem apaga os pecados dela. Então, estamos aqui no Brasil, às vezes tem um assalto, que é uma experiência agressiva. Então, no meu ponto de vista, tem algumas coisas a trabalhar no trauma de um assalto. O temor a Deus, por exemplo, é afetado, você passa a ter medo de criatura. Não que tenha que reagir se entrar em perigo, mas tem que reconstruir o temor de Hashem apenas. Porque no fim das contas vai acontecer o que Hashem quer. Então o trabalho que temos que fazer, nós mesmos temos que fazer, construir nosso temor que seja apenas de Hashem. Não é fácil. Outra coisa aqui na questão é por que Hashem fez isso? Então temos que achar uma forma de entender que isso pode substituir coisas severas, piores. Quer dizer, muito melhor um assalto que uma doença, a princípio. Você vai perder um pouco de autoconfiança, um pouco de segurança, um pouco de orgulho, sentir-se vulnerável, talvez até bom. Voltar para a vulnerabilidade verdadeira que temos. E certamente substituir coisas. Tinha uma história de um Hassid, não é exatamente esse sofrimento aqui. Tinha um Hassid que a esposa dele vivia mal-humorada e criticava ele muito. E cada vez que ele voltava para casa era sofrimento para ele. Então o Rebbe explica para ele que tem almas que em vida acumulam muitas penas de morte. Por exemplo, na geração do primeiro templo, quando começaram a praticar idolatria. Então quem se praticava idolatria, cada vez que praticava idolatria, fazia uma oferenda ou se prostrava, era pena de morte por uma vez, e acumulava na vida muitas vezes. Hashem foi misericordioso, às vezes é misericordioso levar essa pessoa para uma situação de várias ofensas, que cada uma seria um sofrimento que a pessoa já perde a graça pela vida, perde o gosto da vida, seria similar de uma micro pena de morte. Então, claro que é um descontão.
Então dá para se olhar assim. Olhar que no fim das contas, da forma que a Hashem vê, isso ainda é o desconto. Eu podia ter ser punido muito mais. E para terminar aqui o episódio da Teshuvah, ainda hoje, se Deus quiser, rapidamente. Capítulo 12. O motivo da alegria que pode se sentir quando sofre o corpo. Porque ela acaba sendo muito vantajosa para a alma pecadora. Que quando se limpa ela aqui na vida, no mundo físico, economiza dela a limpeza depois da vida, não no purgatório. E particularmente hoje em dia, que não dá para jejuar aquela dose imensa de jejuns que falamos no início. Então às vezes a Hashem aplica a pessoa algum tipo de sofrimento que substitui vários jejuns, substitui muito sofrimento no purgatório, pós-vida. Que o Nachmanides, um sábio cabalista antigo, explica que o maior sofrimento, mesmo que a pessoa esteja vivendo 70 anos, só sofrendo a vida toda, com pobreza e doenças e solidão, que nem Jó e Iov, que sofreram essas três coisas, não se compara com um momento do sofrimento pós-vida no Gehinnom. Só que no nosso mundo vigora mais bondade divina do que ali, no pós-vida. Então aqui, com pouco sofrimento, aqui se salva de severas punições de outro mundo. Eu vou dar um exemplo aqui. Que para a sombra na terra se mexer poucos metros, mas imagina um relógio, aqueles relógios solares antigos. Para a sombra se mexer um pouco aqui, o sol tinha que andar várias milhas lá no espaço. Ou seja, muita coisa no alto equivale a pouca coisa aqui. Pouca coisa aqui equivale a muita coisa ali. E muito mais do que isso fala o Rebbe, é na questão de desconto de punição. Tanto no lado benigno também, que o mandamento feito aqui, com pequenas criaturas, mitzvah, fazer oferendas de uma ave, uma pomba, uma rola no altar, um pouco de farinha, e eleva mundos inteiros lá no alto. Ou seja, aqui as coisas são muito concentradas, aqui altamente alavancado, vamos dizer assim. Pouca coisa aqui afeta muito ali no alto. Ou melhor, eles são muito alavancados, né? Nós estamos concentrados. No sentido de eles estão alavancados, aqui é o eixo. E pouca coisa aqui faz muita diferença ali. E sobre isso falaram os sábios que Hashem nos ordena se santificar. Santifiquem-se. A pessoa vai santificar aqui na terra um pouco e Hashem vai santificar ele muito lá no alto. É a mesma coisa com recompensa. Poucas mitzvot aqui dão muita recompensa, equivale muito valor e muita recompensa no Gan Eden, no pós-vida, e fazem efeitos, se for falar em energia, tá? Muito mais energia é alterada para o bem por causa de uma coisa boa feita aqui, que para nós é pouca energia para fazer aquela coisa. E se for maligno também, e no maligno tem dois lados: tem o estrago e tem a lástima de não ter aproveitado aquele momento para algo bom, que podia também se converter em tanta coisa boa. Termino dizendo assim: a sabedoria, para quem é inteligente, será fácil de alcançar, e quem meditará essa ideia vai encontrar boas compreensões. Com isso termina a Epístola da Teshuvah. Quer dizer que o fim da Teshuvah é que mesmo que pecou uma coisa muito severa, que tem que sofrer um pouco para limpar, como falamos no início, lá o sistema é esse, então ele vai fazer uma Teshuvah de arrependimento, e vai passar o Kippur, e aí antigamente ele jejuava, hoje ele vai esperar Hashem dar um jeito, e vai dar muita tzedakah, e depois, para a questão de ele estar sentindo que Hashem ama ele ama Hashem, com um beijo, vai usar pensamento, a fala relacionados a Hashem sempre, quanto mais. E um abraço para Hashem,
que também Hashem vai retocar para ele, vai devolver para ele um beijo, um abraço. Que ele vai sentir querido, e imbuído de vontade de viver, e vai ter motivo de viver, de fazer algo significante com essa vida. Caso venha um sofrimento, ele não vai ficar abalado. Isso faz parte da limpeza que eu estou devendo, e certamente eu com grande desconto. Não é fácil, às vezes a submissão é grande, mas isso aqui não dá para alguém uma tentação que ele não tem força de superar. Então o sofrimento educador, eu creio que vai chegar para alguém que vai ter força para aceitar isso como sofrimento de educação. Porque você punir uma criança muito pequena com o sofrimento que ela não entende, não vai educar. E a Hashem é muito mais perfeito que um pai ou uma mãe. Então, certamente, se ele aplica uma punição de amor, é porque aquela pessoa tem como absorver. Até aqui a Epístola da Teshuvá. Até mais. Boa noite.